nosso tempo ficou um pouco curto para tratar das 6 perfeições, né? Até dá para começar assim, mas eu vou deixar alguma pergunta que vocês tenham, a gente segue desse modo. Lama, o senhor fala que as 5 sabedorias não são pessoais, né? Elas são, elas emanam do que a gente poderia chamar de uma mente universal, uma mente Uma mente búdica, né? Esse é um tema complicado, assim, né? Porque essas sabedorias, elas são a própria sabedoria primordial, operando diante das circunstâncias do samsara, como ele se oferece na nossa experiência, né? Esse ponto do samsara também é um ponto bem interessante, especialmente na abordagem de Dzogchen. Se diz que há como que 13 sistemas universais, 13 sistemas universais que produzem samsara, né? Mas são 13 samsaras diferentes. É como se a gente não pudesse entender. Nós temos o nosso samsara, que tem essa característica de avidya. Mas pode surgir outras configurações que nós não conseguimos nem mesmo perceber, porque não há uma superposição com o nosso universo mental, então nós não conseguimos nem ver. Então tem 13 desses sistemas que a gente não consegue distinguir, né? Porque nós estamos em um desses sistemas e a gente não consegue ver os outros. Agora, essa mente universal, ela produz remédio e liberação para todos esses sistemas universais. Essa mente é essencialmente a mente serena, silenciosa, esse silêncio cognitivo, né? Esse silêncio profundo, assim, que ultrapassa a própria delusão, ultrapassa o próprio processo de construção de um objeto separado do observador, né? A mente silencia esses processos todos. Ela silencia a operação condicionada dos sentidos, mesmo a operação onírica do sentido, né? Então ela ultrapassa isso. Esse processo vem pela compreensão da natureza vágira da realidade ao nosso redor. Então, quando nós compreendemos essa natureza vágira, isso se torna uma paisagem. Meditando dentro dessa paisagem, nós interrompemos os processos delusivos. Então, dessa mente primordial, onde não há condicionantes, dessa mente brota a clareza, ela é cognitiva, ela brota a clareza com respeito a como as coisas surgem. E aí nós fazemos surgir como que 5 sabedorias, que são a própria mente do Buda também. Então se diz que os alunos do Buda, depois da morte do Buda, viram que o Buda manifestou essas 5 sabedorias o tempo todo. Como se nós, diante do Buda, encontrando o Buda onde for, a gente, olhando os sutras, olhando os ensinamentos dele, a gente termina vendo que ele o tempo todo viu as pessoas no mundo delas. Ponto primeiro, né? Aí, cada uma das sabedorias, a gente vê elas surgindo. E o Buda foi um maestro, um mestre, que manifestou essas 5 sabedorias de forma acabada, né? Então, eles perceberam que a mente do Buda manifestou essas 5 sabedorias depois da morte do Buda. Então, essas sabedorias, elas são
não pessoais. Mas eu até explicaria essa expressão assim, não pessoais, não porque elas sejam universais ou alguma coisa desse tipo, né? Mas especialmente porque é uma inteligência que não inclui a noção de alguém tendo alguma vantagem. Ou, né, quando ele usa a mente, ele não usa com a sensação de que que ele leva algum tipo de desempenha algum papel. A própria identidade da pessoa não desempenha nenhum papel naquele raciocínio. E isso é incomum, porque, por exemplo, quando nós olhamos os 6 reinos, o reino dos deuses, a pessoa aspira à felicidade, ela se move pela felicidade. Então tem uma relação pessoal com a dimensão de felicidade. No reino dos semideus, a pessoa aspira à preponderância, uma inteligência que leva ela a competir com os outros e se colocar num lugar mais elevado. No reino humano, a pessoa se vê galgando por etapas uma vitória que vai chegar num certo momento, assim, ela vai cumprindo etapas para atingir objetivos, mas tem alguém fazendo aquele trajeto. Sob a ignorância moa, a pessoa tem a sensação de que ela se livra das necessidades de se envolver com as coisas e ela pode relaxar, então ela tem uma sensação de relaxamento com aquilo. Sob o domínio dos seres famintos, da inteligência dos seres famintos, a pessoa se vê faminta. Ela se reconhece carente, precisando coisas. E nos infernos a pessoa se vê raivosa, se vê ameaçada. Uma coisa pessoal, bem clara, né? Mas na sabedoria do espelho a pessoa não se vê, ela está vendo o outro. Ela está vendo como que a mente do outro opera. Então esse é o ponto, é uma outra coisa. A identidade dela não tem espaço, não tem lugar, não cabe. Então nesse sentido é não pessoal, né? Cada uma das 5 sabedorias é não pessoal, ela não trata da pessoa, se a pessoa está ganhando ou perdendo, se ela se coloca em algum lugar. Agora, por outro lado, essas sabedorias, elas são muito interessantes porque elas são software livre, né? Ou seja, nós podemos usá-las. Elas nunca vão ficar indexadas a alguém. Elas podem ser copiadas. A essência dos mestres é manifestar isso. Aí, se aquilo é software livre, cada um pode pegar e usar, e os mestres terminam manifestando isso, aí a pergunta é, qual é a diferença entre os mestres? Se eles usam o mesmo tipo de sabedoria, né? Nenhum consegue se adonar daquilo, e qualquer um pode usar. Então, onde é que está a pessoalidade daquilo? Então a gente vê esse aspecto extraordinário, né? Esse aspecto é muito libertador, porque liberta a pessoa da necessidade de gerar uma identidade para andar no mundo. Então, liberta a pessoa da necessidade de ficar sustentando uma identidade enquanto anda no mundo, né? A pessoa vai desenvolver também uma sensação de não mortalidade, porque essas qualidades, mesmo que a pessoa morra, essas qualidades seguem. Então essas qualidades seguem espelhadas como muitos outros seres operando daquele modo. Então não há uma sensação de perda. Então o corpo da pessoa morre, mas as sabedorias seguem. Aquelas sabedorias começaram muito antes da pessoa nascer e não tem nenhum tipo de tremor quando a pessoa morre. Espantoso isso. Então é alguma coisa também que transcende o tempo. São qualidades que a gente pode se ligar ou não se ligar, mas as qualidades estão sempre lá, elas não flutuam no tempo. É uma coisa assim, né? Mas isso não é uma coisa mística, isso é uma coisa óbvia. A gente está olhando e está vendo isso. Olha aquilo, está vendo. Nós podemos estar operando dentro de um automatismo que simplesmente não vê nada. Mas nós podemos estar operando dentro de uma perspectiva onde
A gente não precisa nem derrubar a identidade, nem lutar contra a identidade. Nós simplesmente vamos usar inteligências que não necessitam do conceito de identidade para operar. Uma pessoa operando desse jeito não consegue jogar xadrez. Não tem como. Nenhuma dessas sabedorias permite um jogo. Boa noite. Certa feita, eu e a Mariana estávamos indo para a casa dela de carro e um carro nos seguiu 7 curvas. E eu pensei, ninguém segue 7 curvas. E passei da casa dela e fiz um balão, fiz um contorno e ela percebeu, a gente estava sendo seguido. Né? Então, tipo, tinha alguém que ia nos abordar na hora que a gente parasse o carro para provavelmente fazer um assalto. E eu percebi isso no âmbito físico, percebi isso no âmbito energético, por assim dizer. Mas quando eu estacionei o carro, que deu tudo certo, foi inevitável não pensar, mas esse cara tem que, sabe, vamos chamar a polícia, esse cara, sabe, não, sabe, então, tipo assim, foi praticamente impossível, assim, não ter esse pensamento negativo, assim, em relação àqueles agressores. Então, gostaria de saber, assim, como é que é uma boa maneira de lidar com isso, assim, como... Lidar com isso, andar mais rápido, da maneira que eu... Uma boa forma para escapar disso, assim, uma boa motivação é assim, não é interessante que um assaltante tenha êxito, né? Então isso permite também a ação irada, né? Ou seja, a gente não deveria permitir que um assaltante tenha êxito, porque isso não é bom para ele também. Se ele está começando e tem êxito, péssimo, né? Se ele já tem uma certa experiência e tem êxito, também péssimo, porque ele vai ter a tendência a continuar com aquilo, né? Então essa ação, o êxito na ação não virtuosa produz a continuidade daquilo. Se ele tem êxito, provavelmente ele vai morrer mais rápido. Por quê? Porque essa profissão é super perigosa, né? Isso não é interessante assim, né? Eles de modo geral morrem, né? Vão morrendo ou vão para lugares horríveis, né? Vão acontecendo coisas, verdadeiras tragédias para eles, né? Então não é interessante as pessoas terem êxito, mesmo coisas muito simples, assim, pequenos furtos em lugares muito simples, assim, isso não é interessante, né? Então, agora, a raiva, ela não é uma boa forma de defesa, né? Porque a raiva, na verdade, é o resultado da ação do outro sobre nós. O outro conseguiu nos perturbar. Então, quando nós estamos com raiva, a nossa capacidade de discernimento e de ação, ela se reduz. Ela não é interessante nem mesmo numa luta. Por exemplo, se a gente vai lutar, é melhor se manter tranquilo, fazer como filme de Kung Fu chinês, que ela está assim, tranquilo, pá! Assim, né? Isso é melhor, assim, você fica sereno assim, tá! E o outro, melhor assim, né? Ou então assim, tá! Uma coisa assim, né? Não vou fazer uma demonstração aqui, porque... Mas, por exemplo, se nós estamos raivosos, né, nós já estamos com calor, a energia já está toda indo, né? Além do mais, nós já estamos condicionados numa certa direção. O outro olhar para nós, se ele for um pouco menos condicionado, ele vai levando vantagem já. Então, melhor sereno. Assim. É que no Aikido a gente trabalha bastante essa meta. Isso. O cara tá vindo te matar, tá vindo te dar com uma espada no meio do cabeça. Sereno. Aspira. Quando o senhor fala aspira, é aspirar mesmo. A gente absorve ele para depois fazer alguma outra coisa. Isso. Deixa ele chegar bem perto, bem tranquilo. Assim, né? Opa! Com a melhor das intenções, né? Chegue perto, assim, tranquilo. Uhum. Ainda dentro desse tema, e já que a gente falou da escola, a gente percebe que tem algumas crianças, principalmente meninos, e principalmente da ênfase 3, que são muito ativos, assim, né? Tem muita energia.
E a gente pensa se não é o caso de trabalhar com artes marciais. Pode ser. Não acho que é bom. Acho que pode ser. Agora eu não sei por onde. Né? Se tem alguém assim que poderia se dispor e tal. Porque volta e meia isso surge, assim, e a gente fica achando que é uma forma que eles estão muito canalizar. expostos a isso, né? O tempo todo, né? Cheio de super-heróis por todo lado. Né? Isso pode ser interessante, assim. Agora, não é isso, né? Muito importante também eles praticarem um pouco de meditação, né? Mantendo energia, né? Porque se eles vão precisar dirigir energia no meio da luta, eles vão precisar gerar uma capacidade de conter energia, senão eles não conseguem dirigir, né? Aquilo não vai adiantar muito. Mas eu acho interessante, sim. E as meninas não são assim, também não? Algumas. Lama. Quem é que tá falando aí? É tu. Uma pergunta da Laura Souto, aqui de Porto Alegre. O que fazer com excesso de calor na prática, na meditação? Que tipo de meditação equilibraria isso? Do ar, da água? Excesso de calor. Ela deveria acalmar a mente, acalmar a respiração. Aí com certeza o calor vai diminuir. Com certeza. Porque o lungo do elemento éter aciona o lungo do elemento ar. O lungo do elemento ar aciona o lungo do elemento fogo. Aquilo é direto. Aí vocês vão perceber assim. Se a pessoa está na meditação e a mente se agita, o elemento éter se agita, é muito provável que a pessoa vai respirar fundo de vez em quando. Ela vai ampliar a respiração. Aí quando ela amplia a respiração, ela ativa o elemento fogo também. Quando ela ativa o elemento fogo, muito difícil ela ficar parada. Aí quando brota essa ativação do elemento água, vai brotar a ativação do elemento terra também. Vocês observem assim de manhã quando acordam, né? Aí o elemento éter desperta. Aí vocês fingem que estão dormindo. Fingem para vocês mesmos assim. Fechem o olho assim, fingem que estão dormindo. E logo vai surgir o lungo do elemento ar. Vocês não conseguem manter a respiração com amplitude curta. A mente se move. Vocês vão ter uma sensação de sufocação, senão. Vou ampliar. Aí vocês respiram. Quando respiram, logo em seguida surge calor. Quando surge calor, logo em seguida vocês salivam. Vocês começam a engolir saliva. Desde que vocês fiquem bem quietinhos. Aí já bagunçou tudo. Aquilo não tem que levantar. Aí surge uma vontade de se mover. Assim. Ela se move, tem força, ela senta.
E aí, mesmo que seja um baiano, vai ter que começar o dia. Não tem solução. Assim, pode fingir que aquilo está tudo assim. Se vocês quiserem, vocês observem uma pessoa assim. Observe como é que está. Se a pessoa estiver agitada, inevitavelmente ela vai respirar. Ela vai salivar. Na meditação vocês vão perceber. Se a mente de vocês está agitada, vocês vão salivar, vão terminar se movendo um pouco. E vão respirar. Agora, por outro lado, quando vocês deitam à noite, aí surge o quê? O corpo perde a força, né? O Lung do elemento terra, ele se dissolve parcialmente, né? Não dissolve parcialmente. Aí o Lung do elemento água se dissolve, fica mais difícil de se mover. Se alguém disser, por favor, levante, faça tal coisa, levantar. Muito difícil a pessoa se levantar e sair. Muito difícil a pessoa. Tem que ser agora. Assim, aquilo parece difícil, né? Parece difícil. Aí, longo do elemento terra, longo do elemento água, tá meio assim, né? Aí, longo do elemento fogo, ele dissolve. Significa que a gente puxa mais uma mantinha, assim, né? No último momento, a gente puxa mais uma mantinha e porque nós vamos esfriar. Se não esfriar, aí se na hora a gente não percebeu, no meio da noite a gente está gelado assim, né? Longo do elemento fogo. Aí quando vocês vão dormir, vocês percebem que a amplidão da respiração ela vai se reduzindo. A respiração fica... Se vocês quiserem, vocês estão com insônia, vocês podem fazer o caminho ao contrário. Aí vocês digam para vocês mesmos assim. E às vezes uso isso para Thalita, né? Você está com o corpo bem pesado. Vamos dormir, né, Thalita? Mas eu não posso dizer assim, vamos dormir. Tem que dizer, você está com o corpo bem pesado, cara. Você está sob o meu poder. Seu corpo está pesado. Agora você fica bem quietinha, nem se move. Ela diz, não consigo dormir, papai. Aí, o seu corpo está pesado agora você nem se move. Agora eu vou botar uma mantinha para você ficar bem quentinho. E agora você respira bem devagar. Aquilo é rápido. Agora você fica bem tranquilo. Aí os vários elementos, né? Você está cansado, você está cansadinho, seu corpo está pesado, né? Não, você nem se move, você tá... A gente pega esses 5 passos, né? Agora quem está com insônia está assim, tá com o olho para cima. Mas se vocês reduzirem a amplidão da respiração, pega a respiração, faz ela bem lenta. Cada vez que vocês forem expirar, vocês dão uma empurradinha mais. Vamos fazer um exercício? Está todo mundo dormindo. Assim, né? Você experimenta isso. Não, meu corpo está pesado mesmo. Aí vocês começam a trabalhar em cada um desses, do Lung de cada um desses elementos, né? Agora é interessante também a gente se levantar rápido sem perder energia. Então, precisa, se levanta e se move. Move a energia, sem precisar subir demais, simplesmente se move. Porque isso é comandado pelo elemento éter, né?
Agora, se a pessoa não tem essa clareza desse processo, né, ela vai achar que ela está cansada, ela está não sei bem o que. A pessoa transforma tudo numa descrição de si mesma, né? A palavra eu, ela serve para isso. Qualquer estado que esteja operando, a pessoa transforma aquilo na descrição dela mesma. E aí ela dá solidez para aquilo. E quando a pessoa dá solidez, parece que o outro não está respeitando a sua alguma coisa. Na verdade, a pessoa está aprisionada num processo, né? Que ela identifica como se fosse ela mesma, por esse engano do eu. Assim, a gente usa essa linguagem. O eu é uma linguagem que serve para algumas coisas, para outras não serve, né? Assim. Agora, o que eu acho interessante, acho isso realmente interessante, é o fato de que a mente tem toda essa complexidade, né? Essa coisa é super complexa. Vocês vejam que isso não tem nada a ver com código genético, né? Não tem nada a ver com coisas causais. Isso é um processo não causal. São liberdades internas que a gente tem. Elas estão lá. A gente podia pensar assim, que a genética condiciona alguma coisa desse tipo. Não condiciona nada. Porque a pessoa, ora pode ter energia de um tipo, ora energia do outro tipo. O que por exemplo, o que a estrutura cerebral, ou a própria genética, o que os neurônios vão participar nisso, né? A estrutura de engenharia neural vai participar. Na verdade, a gente tem uma engenharia, tem um processo todo aqui, né? Esse processo, ele é como se fosse um hardware, mas eu tenho um software que vai acionar esse hardware. O hardware não anda sozinho. E o software pode fazer aquele hardware operar de um jeito, operar de outro jeito. E não só isso, ele pode produzir uma alteração no próprio hardware. Pela repetição de operações de um certo tipo, ele expande o hardware numa certa direção. Do mesmo modo que a gente pode desenvolver a musculatura, né, a gente pode desenvolver também uma alteração nessas estruturas neurais, assim. Eu acho muito pobre nós tentarmos imaginar que esse comportamento complexo ele pode ser descrito pelos neurônios. Eu acho isso espantoso, assim. Eu não consigo realmente acompanhar isso, porque são nuances, né? São nuances muito sutis. São pequenas alterações internas. Para observar isso, só a própria pessoa para perceber isso. Como é que vai localizar isso como se fosse uma coisa causal, dependente de uma estrutura física? Acho muito estranho esse tipo de visão. Lama, posso mais duas, na verdade. Uma prima minha que tá vendo o Lama pela primeira vez, Luísa Berredo. Da onde ela é? Rio de Janeiro. O que fazer com excesso de pensamentos? Não consigo deixar minha mente livre, mesmo meditando, penso em alguma coisa. O que fazer? Esse é um problema. Quando a gente tenta conter os pensamentos, a gente vai ter um problema. Um dos problemas pode ser assim: eu estou com um pensamento compulsivo de conter os pensamentos, que por sua vez também são compulsivos. Então eu vou ter que optar por um tipo de compulsão, né? Compulsão de conter ou compulsão de simplesmente, né? Mas uma sugestão é assim: não se ocupe dos pensamentos, né? Então, Thiago do Rinpoche, meu mestre, ele mesmo usava essa descrição assim: você não se preocupe. Por quê? Porque os pensamentos, eles se desfazem rapidamente, né? A gente tão pronto pensou, aquele pensamento já
já se esfumaçou. Né? Então a gente não se ocupa em destruir os pensamentos e conter. Nós vamos observando, vamos ocupando a mente de um certo modo, né? Por exemplo, nós vamos gerar uma estabilidade de corpo. Deixa a mente, se ela quiser vaguear, não tem problema. A gente não se preocupa com ela. A gente se ocupa da estabilidade do corpo. A gente procura um lugar bem equilibrado, que oscila o corpo um pouco para um lado, para o outro, para frente e para trás. Tenta colocar o corpo numa posição equilibrada. Aí tenta produzir um brilho no olho. Assim, não é 100% de brilho, é um brilho 70%, né? Assim, 100% de um brilho meio psicótico, assim, né? 70% tá bom, assim, um brilho tranquilo. Respiração tranquila. Estabilidade. A gente não precisa pensar sobre a energia, sobre o brilho do olho. A gente apenas coloca aquilo e observa. Isso já dá uma meditação maravilhosa. Na verdade, como nós estamos observando esse estado de energia, a mente já está ocupada, mas ela não está ocupada raciocinando, ela está ocupada observando. Então ela fica tranquila. Se isso não progredir, aí dá para usar outras formas. Eu sugeriria fazer algum tipo de postura de yoga, né? Porque não é possível fazer uma postura de yoga, um asana, sem que a mente se coloque em alguma posição correspondente, né? Se a gente levanta um braço, a mente tem que levantar o braço, tem que baixar o braço, para cá, para lá. Qualquer coisa exige uma posição da mente, não tem como, né? Então todas as posições são o que é chamado, são mudras. Mudra significa uma posição de mente acompanhando a posição de corpo. Então eu posso mexer na minha mente através do meu braço. Mexendo na mente, não tem como não mexer minha mente se o braço mexe, né? Então qualquer posição de asana é obrigado a ter isso, né? Então tem alguns exercícios também que são interessantes, que são exercícios que têm um movimento. Então se a nossa mente é muito indisciplinada, algum movimento pode ser interessante, em vez de uma posição parada. Então nós podemos fazer séries de movimentos que incluem equilíbrio, força, elasticidade. Então inevitavelmente nós vamos disciplinar a nossa ação mental. Por quê? Porque se nós vamos fazer alguma coisa que exige força e equilíbrio, se a mente não estiver ali, nós não conseguimos. Então nós podemos disciplinar a mente através do corpo. Aqui, no caso da meditação, nós estamos disciplinando a mente através do corpo parado. Mas se a gente não consegue trabalhar esse nível, nós podemos trabalhar com o corpo sendo exigido em termos de força, equilíbrio, elasticidade. E a gente vai trabalhando a mente. Aí com o tempo ela se torna mais dócil e pode operar também parada. Ajudar nos transtornos mentais, por exemplo, depressão, ansiedade, bipolaridade, ou não tem nenhum tipo de influência, assim, ou a dor também crônica. Ou dor crônica, por exemplo, ou medo da dor também. Eu acho que a meditação ajuda, assim, de fato, sabe?
Eu tenho visto isso com várias pessoas, né? Mas isso não é uma coisa que a gente possa dizer que o progresso é rápido, porque a meditação ela induz um estado particular, né? No entanto, esses transtornos variados eles se devem a vários tipos de relação que a gente vai estabelecendo. Então, por exemplo, nós temos meditação com corpo, energia, mente, mas tem paisagem também. Então, a paisagem é determinante, sabe? Os transtornos que podem incluir várias coisas, entre eles depressão, eles são processos onde a paisagem da mente ela é depressiva, né? A paisagem induz essa depressão. Então a gente pode trabalhar diretamente isso, né? Ou seja, a gente piorar. Eu acho que piorar a depressão ela não vai piorar, mas estados psicóticos pode acontecer. Pode acontecer. Por exemplo, o Chagdor Rinpoche ele não recomendava a meditação em silêncio para estados psicóticos. Eu vi outros mestres também evitando isso. Porque quando a pessoa está muito agitada por imagens internas, quando ela senta, eventualmente aquilo ganha uma concentração, a pessoa mergulha dentro daquilo, né? Assim. Então a pessoa não está meditando de fato, ela senta e mergulha naquilo, né? Então isso não é interessante. Mas eu acho assim, que a meditação ela pode ser muito útil dentro de vários tipos de abordagens simultâneas, né? Desse ponto, por exemplo, é necessário trabalhar a paisagem. Para trabalhar a paisagem, o modo mais hábil é nós fazermos uma relação das pessoas que têm contato conosco e olhar para eles e dizer que eles sejam felizes, que eles superem o sofrimento, encontrem as causas da felicidade, superem as causas do sofrimento. De dizer ativamente isso. Por quê? Porque isso é o que é chamado também uma chave da sabedoria da igualdade. Se a gente vai dizendo isso, termina a gente olhando para aquela pessoa. Quando a gente olha para a pessoa, parece que a pessoa é um velho conhecido, porque a gente tantas vezes pensou na pessoa que seja feliz, aí nós olhamos para a pessoa e já olhamos assim. A energia já começa a surgir na relação, né? Então a gente começa a colocar esse tipo de energia em cada pessoa que a gente encontra nos vários lugares. Então é inevitável que quando a gente derrama esse olhar termina retornando e ele vai produzir a energia correspondente que a gente lançou, né? O Chagdor Rinpoche, certa vez eu vi ele fazendo essa conta matemática assim, né? Do tipo, quando a pessoa olha para si e trabalha por si, ela realmente perde muito. Porque quando a pessoa olha para si, ela vai se alegrar consigo. Quando ela olha para os outros de uma forma de uma forma leve, ela olha que essa pessoa seja feliz, que ela supere o sofrimento, ela vai desenvolvendo um tipo de intimidade com os outros, que os outros podem nem perceber, né? Mas a pessoa está olhando daquele modo. E ali, quando a pessoa começa a olhar em volta, ela vai encontrando pessoas com quem ela tem essa relação que ela estabeleceu. Mesmo que a outra pessoa seja dura, seja uma pessoa difícil e tudo, a pessoa desenvolve esse nível de empatia pelo outro. Aí, o que acontece? Quando a pessoa passa os olhos, ela hoje se torna capaz de se alegrar com muitas diferentes pessoas e não apenas consigo mesmo. Esse é um ponto. E uma característica que eu tenho observado na depressão é um autocentramento, né? Aí a pessoa olha muito para si, né? Olha muito para si. E a gente olhando para si não tem grandes razões para alegria, né? Assim, a situação é grave, assim, né? Isso. A nossa situação é assim, nós estamos indo em direção a alguma coisa que não é muito favorável, né? Mas quando a gente olha em volta e vai vendo essas sabedorias todas operando, brota um nível de sustentação interno, brota uma alegria de fato, assim. Então esse Lung ele é crucial, ele é um ponto.
acho que o ponto crucial é as paisagens, sabe? Em todos os processos de mente, a paisagem ela é determinante. Eu acho muito raro ouvir comentários sobre esse aspecto de paisagem, né? Mas existe. Aqui e ali a gente vai encontrar isso. Tem mais duas perguntas aqui, eu vou fazer as duas juntas por causa do tempo. É uma lá do Uruguai, né, do Pablo Reale. Uhum. Eu vou tentar fazer em espanhol, embora eu acho que eu tenha conseguido traduzir. Deixa por um portunhol também. Tá um portunhol. ¿Por qué no se consiguen los mismos resultados cuando uno medita acostado, uno sentado? Por que não se consegue os mesmos resultados quando a pessoa se medita deitada e medita sentada, né? Assim. Em princípio... Oi, Pablo, tudo bom? Em princípio, o que acontece é assim... A nossa mente ela não está nem deitada nem sentada, né? Seria esse ponto. Então, o que vai acontecer de diferença é que na posição sentada nós temos o lunge dos vários elementos está mais visível, né? Quando nós deitamos, o lunge do elemento terra pode entrar em colapso. Tipo assim, a Thalita, né? Agora você está cansada. Agora você não se move mais. Aí fica difícil manter o lunge do elemento éter brilhando. Difícil manter. Mas quando nós estamos sentados, eventualmente também o lunge do elemento terra entra em colapso, né? O lunge do elemento água entra em colapso, a gente não se move mais. Assim. O lunge do elemento fogo entra em colapso, a gente puxa mais uma mantinha. O lunge do elemento ar entra em colapso, a gente. Aí o último a entrar em colapso é o lunge do elemento éter. Tem algumas pessoas que dizem que elas têm coisas estranhas que acontecem na meditação. Elas estão meditando e tem um. É assim, né? É interessante. É que quando a pessoa vai cair tem uma proteção, né? É assim, né? É isso. Então, nós sentados, nós também podemos ter esse obstáculo. Eu não acho muito fácil meditar deitado, de fato. Não acho. Mas pode ser uma questão de costume, né? Aí a gente deita, aí tem que fazer como o relaxamento ao final de uma sessão de yoga, né? Deitam e mantém a mente viva, observando a energia fluindo no corpo, mantém a mente viva. Esse é o ponto. Aí não tem diferença entre deitado ou sentado. Agora, quando a pessoa se acostuma a meditar de um jeito, ela vai notar a diferença, né? É uma coisa, o hábito é alguma coisa terrível, né? Eu, por exemplo, eu me acostumei a meditar com as pernas numa certa posição, com as mãos também. Aí se eu altero isso, a meditação não funciona direito. Eu medito com a mão assim, o correto é assim. Mas se eu medito assim, a meditação não funciona, eu tenho que botar assim. Isso que eu sou um ser liberto, né, naturalmente, né? Sem nenhum apego, né? Aí se eu ponho a mão assim, tudo se embaralha. Eu ponho a mão assim, assim, claro. Pense. E no meu tempo de meditante eu passei por várias crises, né? No início eu meditava com as pernas como o Buda senta. Depois eu ouvi falar que não é interessante. Por quê? Porque isso é imitação do Buda, uma pretensão. Tem que meditar espelhado.
Aí eu custei, me acostumei do outro lado. Aí passou um tempo, eu vi a instrução, não, tem que meditar como o Buda mesmo. Aí tem que me recondicionar. Problema. Então a gente gera esse tipo de obstáculo assim, né? Mas é possível, com certeza, meditar. Assim. Uma possibilidade, uma sugestão para o Pablo, se ele tem sonolência, é que ele faça um pouco de exercício físico antes, né? Porque a energia está tudo brilhando assim, né? Aí ele deite. Porque aí a mente está muito viva, a circulação está viva, está tudo vivo, né? Ele deita e não se move. Mais uma pergunta. Karina Busnar, Curitiba. Isso aqui parece programa de televisão, né? Tá bonito, nós vamos sortear alguma coisa no final aqui. No momento, 76 pessoas vendo. Quando uma pessoa é agressiva com a gente, não devemos retribuir do mesmo modo, negativo, mas sim tentar transformar em algo positivo. Como fazer isso? Como não me tornar uma pessoa passiva? Isso é as 5 sabedorias, de fato. Nós vamos usar isso. 5 sabedorias, elas não são sabedorias de acomodação, né? Então, quando alguém faz alguma coisa, é muito importante que a gente entenda o outro no mundo dele, né? É muito importante. Sabedoria do espelho. É muito importante que a gente se alegre em ajudar a pessoa a fazer coisas melhores. A gente olha qualidades positivas no outro e se alegra por ver as qualidades positivas. E tenta falar com essas qualidades positivas que o outro tem, né? Os aspectos negativos que a gente vê, a gente não deixa de ver. A gente vê os aspectos negativos, mas a gente entende que aquilo não é bom para o outro. Então a gente não fica numa posição de crítica, a gente fica numa posição onde a gente aspira que o outro se livre daquilo, porque aquilo não é interessante para ele, né? Então isso é a sabedoria da igualdade. Aquilo que está acontecendo para o outro importa para nós. Vem sabedoria discriminativa. Nós olhamos como que aquelas coisas todas surgem, por que aquilo está surgindo, em decorrência de que componentes, de que estruturas aquilo está acontecendo, e a gente vê a artificialidade daquelas coisas, né? E usamos a sabedoria da igualdade, a sabedoria da causalidade. Então a gente evita fazer uma ação negativa sobre o outro, evita que a ação negativa do outro prospere. A gente produz ações positivas e aspira que ações positivas do outro surjam também. Mas especialmente nós manifestamos um corpo que não é afetado pela negatividade do outro. Nós não nos tornamos negativos e responsivos e nem geramos qualquer estrutura dos 6 reinos, das 6 emoções perturbadoras a partir da ação do outro. A gente vê aquilo, mas é como se a gente tivesse um corpo translúcido que não se perturba. E especialmente nós percebemos que a nossa natureza é uma natureza que ultrapassa qualquer sensação de vantagem ou desvantagem, ultrapassa qualquer contexto de um jogo onde a gente ganha ou perde. Nossa natureza está além disso. As coisas todas surgem e cessam, a nossa natureza está ali. Então a gente tem essa consciência que é a 5ª sabedoria, a sabedoria de Dharmata. Então com isso, especialmente com a sabedoria da causalidade, nós podemos agir no mundo. A gente não deveria ficar inerte. A gente deveria agir realmente. Mesmo agir socialmente, né? Pode agir. Não tem obstáculo. A gente usa uma sabedoria e se move no meio do mundo. O Buda não foi inerte. O Buda andou pelo mundo da época
O Buda deu ensinamento para os reis, andou por todo lado. Andava continuamente encontrando as pessoas e ajudando elas o tempo todo. O Guru Rinpoche, com certeza. Os mestres, de modo geral, eles não podem ser acusados de inércia. Eles se movem realmente. Assim. Então nós vamos fazer dedicação. Muito obrigado a vocês e a todo mundo, todos os telespectadores aqui. Nada. Agora os nossos comerciais aqui. Que os méritos desse encontro se expandam e toquem a todos. Que o Mestre Universal da Paz e da Compaixão, Sua Santidade Dalai Lama, juntamente com todos os mestres de todas as tradições que veiculam essa mensagem, tenham longa vida. Que todos estejam a salvo de gerar pensamentos negativos, o obstáculo mais destrutivo. Que esses pensamentos nunca surjam em nossa mente. E que todos os seres também estejam livres de pensamentos negativos. Ao longo de minhas muitas vidas e até este momento, todas as virtudes que tenho alcançado, inclusive os méritos gerados por esta prática, e todas as que vier a conseguir, ofereço para o bem-estar dos seres sencientes. Possam a doença, a guerra, a fome e sofrimento diminuir para todos os seres, enquanto sua sabedoria e compaixão aumentam nesta em vidas futuras. Possa eu, essas experiências, como sendo tão insubstanciais quanto o tecido do sonho durante a noite, e imediatamente despertar para perceber a manifestação de sabedoria pura no surgir de cada fenômeno. Possa eu rapidamente alcançar a iluminação para trabalhar sem cessar pela liberação de todos os seres, Budas e Bodhisattvas em conjunto, seja qual for a sua motivação, sua ação benéfica e preces auspiciosas, seja qual for a sua onisciência, realizações e poderes benévolos, e seja qual for a sua imensa sabedoria, eu, que igualmente venho para beneficiar os seres, rogo para que possa alcançar as mesmas qualidades. Neste exato momento, possam nem mesmo os nomes doença, fome, guerra e sofrimento ser ouvidos pelas pessoas e nações da terra, mas possam sim sua conduta moral, mérito, riqueza e prosperidade crescer, e possam a suprema bem-aventurança e bem-estar sempre surgir para ela. Rirawe korbe jinkansum pendandewa jiwene cherezin wanten jatsoe jape kyauche bardu tengaveche Rirawe